passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais, lugares assombrados. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo de seleções sobrenaturais, lugares assombrados. No vídeo de hoje conheceremos lugares históricos e arrepiantes que são considerados assombrados. Quer saber mais a respeito desses lugares? Aguardem após a intro do canal. Até já! Um local histórico é um local oficial onde peças da história política, militar, cultural ou social foram preservadas devido ao seu valor patrimonial cultural. Locais históricos são geralmente protegidos por lei e muitos foram reconhecidos com o status oficial de sítio histórico nacional. Um sítio histórico pode ser qualquer edifício, paisagem, local ou estrutura que seja de importância local, regional ou nacional. De fortalezas assombradas e locais militares históricos a terríveis histórias de sofrimento e morte, trouxe a reunião de alguns locais históricos arrepiantes que são supostamente assombrados. Auschwitz foi um campo de concentração construído pela Alemanha nazista e operado na Polônia durante a ocupação nazista. Era o maior campo de concentração alemão com 3 setores diferentes. Auschwitz I, que era o campo principal, Auschwitz II Birkenau, também chamado de campo de extermínio, e Auschwitz III Monowitz, ou campo de trabalhos forçados. Estima-se que 2,1 a 2,5 milhões de pessoas morreram dentro dos muros de Auschwitz, como parte da campanha de limpeza étnica da Alemanha nazista, naquele que foi o período mais sombrio da história alemã. Auschwitz é conhecido por ter profundos efeitos emocionais nos turistas e visitantes do trágico local. Sabe-se que as pessoas começam a chorar inexplicavelmente durante as visitas às instalações, e outras que chegaram aos portões foram física e emocionalmente incapazes de entrar no complexo sombrio. Também é dito que você nunca ouvirá os sons dos pássaros cantando ou outros ruídos naturais enquanto estiver em Auschwitz. Apenas um silêncio perturbador. Outros afirmam ter sido fisicamente tocados por forças invisíveis enquanto estavam no acampamento. Uma mulher afirma ter ouvido uma voz desencarnada durante uma turnê, mas só conseguiu distinguir as palavras "proxy" e "wizards", ou "por favor" e "sair". O USS Hornet foi um navio emblemático da Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e foi um dos navios mais condecorados daquele período. Ele também foi uma parte importante da Guerra do Vietnã e teve a honra de resgatar os astronautas que voltaram da Lua nas missões espaciais Apollo 11 e Apollo 12. Esse sucesso também tem um lado negro, pois esse navio de guerra decorado já viu mais de 300 mortes, a maioria das quais eram homens abatidos em batalha, mas outros morreram em acidentes estranhos, como cabos arrebentados que decapitavam marinheiros ou homens sendo acidentalmente sugados por tubos de entrada de ar. O Hornet, apesar de todo o seu sucesso,
também tem a maior taxa de suicídio de todos os navios da Marinha norte-americana. O navio ele foi aposentado em 1970 e atracado em Alameda, Califórnia, e foi aberto ao público em 1998 como um museu. Foi então que muitos dos turistas, visitantes e tripulantes a bordo do navio começaram a ter experiências paranormais. Portas abrindo e fechando sem força visível, ferramentas desaparecendo, objetos se movendo sozinhos e aparições de marinheiros cumprindo seus deveres como se ainda fosse 1944. Estão entre as reivindicações paranormais do local. Algumas pessoas até afirmam que os fantasmas a bordo do navio podem ser de natureza hostil, com alegações de que alguns foram empurrados e agarrados por uma força invisível enquanto estavam a bordo do navio. O USS Hornet é um navio rico em histórias e possivelmente rico em atividades paranormais também. Talvez a causa de toda essa atividade seja o passado trágico e a abundância de mortes prematuras. Independentemente da causa da assombração, o navio é notório por seu valor histórico e também por seus fantasmas. Muitas vezes é chamado de navio mais assombrado na Marinha Americana. A Batalha de Gettysburg foi e ainda é os 3 dias mais sangrentos da história americana. É considerado o ponto de virada da guerra. A batalha durou dias antes que os confederados finalmente recuassem para o sul. Por causa dessa retirada, foi considerada uma grande vitória da União e uma derrota devastadora da Confederação. Essa vitória preparou o terreno para a proclamação de emancipação de Lincoln, que fez do fim da escravidão um objetivo da guerra. A derrota confederada no norte e Lincoln tornando a guerra uma questão moral, quase garantiu que os ingleses não entrassem na guerra ao lado dos confederados, garantindo assim a vitória da União. No final da batalha, porém, todos os envolvidos perceberam que não havia vencedor, pois quase 50 mil americanos perderam a vida. O terreno em que ocorreu essa batalha foi transformado em um parque nacional. O parque parece estar repleto de atividades paranormais. Ocorrências audíveis estranhas são comuns. Por exemplo, alguns afirmam que um dia tranquilo você pode ouvir sons fracos de canhões, tiros e gritos, como se a batalha ainda estivesse acontecendo. Esses sons são frequentemente associados ao cheiro de enxofre. Isso é interessante porque o enxofre foi usado para fazer a pólvora da era da Guerra Civil. Há também histórias de ver realmente aparições de soldados. Um guarda florestal frequentemente conta um desses exemplos. Abre aspas. Certa manhã eu estava fazendo uma patrulha de rotina no parque quando de repente senti uma estranha sensação de frio. Virei-me para o campo aberto atrás de mim e vi um homem a cavalo trotando pelo campo. Querendo saber por que alguém estaria no parque tão cedo, aproximei-me do homem. Ao me aproximar, percebi que o traje do cavaleiro era o de um soldado confederado. Fecha aspas. Foi referido como Auschwitz asiático e suas paredes viram a morte brutal de cerca de 10 mil homens, mulheres e crianças. O local foi construído pelo governo imperial japonês em Harbin, Manchúria, na China, e foi usado por eles para realizar experimentos médicos em cobaias vivas, principalmente descendentes de chineses. Vivisecações ocorriam em humanos sem uso de anestesia. Os médicos do campo cortavam os membros das vítimas vivas para estudar a perda de sangue e, em seguida, os membros eram frequentemente recolocados, mas do lado errado do corpo. Os prisioneiros também foram propositadamente infectados com a peste, cólera, varíola, botulismo e outras doenças horríveis para estudar os efeitos. As pessoas também foram submetidas a temperaturas extremas para ver quanto tempo levava para um ser humano morrer de congelamento, além de outros horrores. Após a guerra, algumas partes do complexo foram perdidas no tempo, mas outras ainda permanecem de pé. Um total de 150 prédios permanecem, mas apenas um deles está aberto ao público. Há também muitas áreas abertas no local que foram usadas para testar bombas de perto em seres vivos.
As pessoas só recentemente foram autorizadas a visitar o local e desde que foi inaugurado como um centro de aprendizado para as futuras gerações da China, muitas atividades paranormais foram relatadas no local. Muitos relatam luzes misteriosas no pátio, outros afirmam ver figuras fantasmagóricas vagando pelos prédios. O fantasma mais infame do local, porém, é a figura de um homem que passeia pela área ao redor do prédio congelado. Alguns afirmam que ao visitar o local ficam sobrecarregados com atividades paranormais e afirmam que deve haver milhares de fantasmas que são residentes permanentes desse local terrível. A Batalha de Chickamauga foi uma das batalhas mais importantes da Guerra Civil. Foi uma vitória confederada e é considerada pelos historiadores como a perda mais significativa da União na guerra. A batalha também teve o segundo maior número de baixas da guerra, atrás de Gettysburg. No rescaldo da batalha, 34.624 americanos foram mortos e outros 24.430 ficaram feridos. Em uma reviravolta irônica, o rio que deu nome à batalha foi nomeado pelos nativos americanos Cherokee antes da batalha acontecer e pode ser traduzido livremente como Rio da Morte. Mas talvez os Cherokee tivessem suas próprias razões para chamá-lo de Rio da Morte. O campo de batalha Chickamauga é considerado o lar de muitas entidades paranormais. Alguns afirmam que um desses fantasmas remonta a uma época anterior à Guerra Civil. É dito durante a batalha que muitos dos soldados afirmaram ter visto um humanoide de quase 2 metros no campo de batalha. Diz-se que a figura arrastava os cadáveres e feridos, e alguns afirmam tê-la visto comer os mortos. A característica mais marcante da criatura eram seus penetrantes olhos verdes. Avistamentos de Old Green Ice, como os locais o chamam carinhosamente, continuam até hoje. Diz-se que outras aparições também assombram o solo. Uma senhora misteriosa em um vestido branco é frequentemente vista andando pelo campo de batalha, talvez procurando por um ente querido. O mais interessante de todos esses avistamentos, porém, são os de cavalarias inteiras. David Lester, um fã da Guerra Civil que participa das reencenações anuais da batalha, afirma que cerca de 5 anos atrás, ele e vários de seus amigos foram cumprimentar alguns soldados confederados que estavam acampados nas proximidades. Lester achou encantadora a falta de vontade deles de quebrar o personagem e admirou sua dedicação à reconstituição. Lester e seus amigos voltaram ao acampamento várias horas depois e dormiram. Na manhã seguinte, quando se levantaram, o acampamento que haviam visitado na noite anterior havia desaparecido, assim como os soldados confederados com quem passaram horas. Não havia sequer sinal de fogo ou estacas no chão onde estariam as barracas. Então, pessoal, você já conhecia alguns desses lugares? Alguns deles eu já tinha escutado falar a respeito das histórias, inclusive salvo Auschwitz, que tem muito problema até a respeito, até o YouTube mesmo aceitar trazer esse tema, mas outros eu vou trazer em separado se eu encontrar muito assunto na playlist de lugares assombrados, até para detalharmos mais a história, assim como fizemos com a Ilha de Poveglia. Então, vocês já conheciam alguns desses lugares? Qual a opinião de vocês? Esses lugares realmente estariam marcados por esse passado macabro e as pessoas ainda estariam presas àquele local? Digam aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu vou querer saber. Então, pessoal, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo de seleções sobrenaturais e lugares assombrados, há uma playlist de lendas, mistérios, ufologia e muitas outras. E há 2 playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma.
Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de seleções sobrenaturais, lugares assombrados aqui no canal. Beijo, tchau!